Eu vou chamar o doutor Felipe de Almeida e Paula. Dr. Felipe é docente da disciplina de Urologia da Universidade do Oeste Paulista e responsável pela Uro-Oncologia e pelo programa de laparoscopia urológica da Santa Casa de Presidente Prudente. Dr. Felipe abordará o tema clampeamento na nefrectomia parcial. Quando eu faço? Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite à Comissão Científica, em nome do Dr. Rony Carvalho. E a gente vai dar seguimento falando sobre clampeamento na nefrectomia parcial. Essa questão não é uma questão atual, ela remonta desde o início das cirurgias poupadoras de néfron e ficou quiescente por um período quando se instituiu a hipotermia renal por Kerr na década de 60, só retomando à tona aproximadamente há 20 anos atrás, com o advento das cirurgias minimamente invasivas. Como toda cirurgia laparoscópica que se inicia, a nefrectomia parcial laparoscópica tentou simular a cirurgia aberta e, dessa forma, tentando instituir técnicas de resfriamento renal por via laparoscópica. Todas elas, desde catéter com solução ureteral, cateterização de artéria renal com infusão de Ringer lactato, resfriado, foram insatisfatórias e, portanto, abandonadas. Nesse momento, retorna-se a questão da isquemia quente. Clampear ou não clampear traz consigo vantagens e desvantagens, e entre as vantagens, claramente, nós temos redução de sangramento, margem visível sem que o campo fique comprometido por sangue, portanto, menos aparecimento de margem positiva. Óbvio que a correção do defeito renal após a cirurgia também se torna facilitada nesse sentido. Em contrabalanço a isso, nós temos a isquemia e os efeitos da isquemia reperfusão com déficit de clearance de creatinina no pós-operatório no segmento tardio. Pensando nisso, muitas alternativas foram lançadas na tentativa de diminuir o tempo de isquemia quente, entre elas o desclampeamento precoce, onde no momento da nefrorrafia se solta o clamp, diminuindo assim o tempo de clampeamento. Quem publicou uma série muito grande a respeito foi Gil, que é talvez quem mais publica atualmente sobre o assunto. Seus últimos 300 casos, ele utilizou desclampeamento precoce e conseguiu com isso reduzir a taxa de isquemia quente em 50% dos seus casos, obviamente tendo benefício na taxa de filtração glomerular. Outras alternativas foram clampeamento sob demanda, que Bollens, que é um laparoscopista belga, publicou, onde nós passamos o clamp e só utilizamos se o sangramento se tornar importante. Ele mostrou que a enorme maioria dos casos ele precisou clampear, 80% das vezes. O clampeamento seletivo, muitas vezes utilizado até em cirurgia aberta, convencional, inclusive pelo próprio auxiliar, às vezes fazendo a compressão manual. A restrição dessa técnica implica, do ponto de vista laparoscópico, que esses tumores necessariamente precisam ser polares para facilitar o implante do clamp. Atualmente, o clampeamento superseletivo, essas séries, em sua maioria, utilizam a plataforma robótica e fazem uso de micro-bulldogs para fazer o clampeamento. E um trabalho, já que vem desde 2003, talvez o mais inovador nesse sentido, do grupo italiano de Roma, que faz a embolização superseletiva e, a posteriori, a nefrectomia sem clampeamento. Eles têm aproximadamente 210 casos publicados já. Até que nós chegamos, alguns anos atrás, à discussão de não se usar o clamp vascular. Essas são as séries mais recentes, que demonstram, a princípio, elas são encorajadoras, né? Nós temos aqui, inclusive, uma série do ABC, que foi divulgado no ano passado pelo Dr. Alexandre, do grupo do Dr. Tobias, e todas elas mostram tempo cirúrgico semelhante, com
sangramento aceitável e baixo índice de complicações. A princípio, as séries mostram um follow-up de 6 meses, melhoras nas taxas de filtração glomerular pós-operatória. Os senhores podem ver que o tamanho do tumor nessas séries são todos pequenos, uma média de 2,5 centímetros. Só que algumas características têm que ser ressaltadas quando nós falamos da ausência de clampeamento. Primeiro, com relação ao sangramento. Todos os autores implicam em não transfusão ou de um sangramento ligeiramente maior. Esse pequeno sangramento maior, para quem faz nefrectomia laparoscópica, sabe que ele é significante, ele altera o campo cirúrgico, ele atrapalha a cirurgia, ele torna mais difícil um procedimento que já é complicado. Com relação ao déficit de função renal, nesse follow-up inicial, todos as séries sem clamp foram melhores. No entanto, quando nós comparamos com as séries que utilizam de clamp, fazendo uma correção para um tempo de isquemia menor do que 25 minutos, esse déficit de função ele se equivale, ele deixa de existir. E as complicações nas séries com clamp são maiores, isso é óbvio, tendo em vista que a seleção dos pacientes se faz com tumores maiores e com tumores com maior índice de complexidade. Além disso, o tempo cirúrgico que se mantém, ele acontece porque mesmo quando nós não utilizamos o clamp, é necessário fazer a dissecção do íleo, então não altera o tempo cirúrgico. Eu vou ressaltar alguns pontos que são importantes na decisão de clampear ou não, rapidamente. O tempo de isquemia, que historicamente era de 30 minutos, e passou por alguns modelos recentes com suínos, tentando se contestar esse tempo real em que o rim pode ficar clampeado. Recentemente, um grande estudo divulgado pela Mayo Clinic e pela Cleveland Clinic em conjunto mostrou que 25 minutos talvez seja o best cutoff, o melhor. Esse é o maior estudo divulgado, com mais de 300 casos em rim único, e em todas as avaliações, tanto de isquemia renal aguda, quanto de isquemia renal crônica, o tempo de 25 minutos ele foi seguro para a realização de cirurgia, sem que houvesse comprometimento significativo. Além disso, outro ponto que deve ser considerado é com relação ao clampeamento de artéria ou só artéria e veia. Esse trabalho é desse ano, publicado recentemente, que analisa a oxigenação renal quando se faz só o clampeamento de artéria ou o clampeamento de artéria e veia. E viu-se que foi similar, ou seja, não há diferença clinicamente significante entre se clampear só artéria ou artéria e veia. Ou seja... Felipe. Estou terminando, um minuto. Com um médio prazo de segmento, esse trabalho publicado pela Mayo Clinic também, não houve benefício clínico significativo quando utilizado as técnicas de clampeamento seletivo ou ausência de clampeamento quando comparado à utilização de clamp. Em suma, nós costumamos fazer o clampeamento de artéria e veia, principalmente quando é do lado direito, em 95% dos casos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Em seguida, doutor Marcos Francisco Darolio, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe do setor de uro-oncologia da Divisão de Clínica Urológica do HC e do ICESP.